Boa noite. É sempre uma alegria falar da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre a ausência. A ausência dói. A falta que nós sentimos de algo ou de alguém nos incomoda, nos tira do prumo, nos deixa desconfortáveis, não é verdade? Mas ela também nos traz algumas reflexões sobre os valores que nós estamos cultivando na nossa vida. Também nos torna conscientes, da fragilidade corpórea do nosso corpo físico e das dores da alma. A ausência sempre nos traz inúmeras oportunidades da reflexão e de redirecionarmos, nos reorganizarmos para que nós possamos então ver a vida sobre outro prisma. Surgem alguns questionamentos com esse tema. A saudade é benéfica? Como eu lido com essa dor? São perguntas retóricas, que ao longo da nossa conversa vamos responder, mas cada um de nós vai tirar as suas próprias conclusões, de acordo com a nossa vivência, com a nossa percepção, com as experiências que nós temos com a ausência de alguém. Alguns já vivenciaram isso várias vezes, outros não vivenciaram e outros vivenciaram uma única vez. Para falar de saudade, precisamos falar do luto. Não tem como falar de saudade sem falar dele, o luto. Todos nós vivenciamos o luto com a morte de um ente querido, de um amigo, de um amado nosso, de um colega de trabalho muito estimado, de um vizinho amado na rua, na comunidade que nós vivemos. Todos nós já vivenciamos o luto. Essa ausência traz uma dor naquele momento intensa, que marca a nossa vida. Porque é uma dor diferente. Ela não é física, mas ela é uma dor que muitas vezes, dependendo de qual é a nossa ligação com esta pessoa, dá a sensação de que a alma está rasgando. Ao longo da nossa trajetória como encarnados, nós aqui revestidos deste corpo de carne, nós várias vezes nos sentimos arrebatados por essa aflição. Faz parte da nossa vida essa aflição. Porque todos nós passamos pelo fenômeno da morte de alguém e um dia nós vamos estar que morre este corpo físico, porque nenhum de nós vai ficar para semente. Eu sinto informar, mas essa é uma realidade que todos nós estamos conscientes. Um dia todos nós retornaremos ao plano espiritual. E viver o luto é saudável. Ele é necessário. Ele faz um escrutínio, ou seja, nós identificamos do que é que nós sentimos falta. E muitas vezes, quando nós ainda estamos convivendo com aquela pessoa, nós não nos damos conta da importância dela
para a nossa caminhada. E neste momento, nós somos abalados pela ausência. Chorar, saber do que nós sentimos falta, falar sobre essa falta que nós sentimos é saudável e necessário. O luto é necessário para cada um de nós, para que nós possamos superar, possamos amenizar essa ausência. Por quê? Porque nós estamos iniciando uma mudança na nossa vida. A nossa vida até então contava com a companhia, com o amparo presencial de forma física do nosso ente querido, do nosso amigo. E agora estamos em uma nova etapa. Nós permanecemos no plano corpóreo e este ente querido passa para o plano espiritual, está no plano espiritual. Ou seja, esta morte do corpo físico, ela traz mudança também na nossa vida cotidiana. Traz mudança nas nossas rotinas. Aqueles que já passaram por isso, conseguem identificar o que está sendo falado. Dessa mudança, dessa readaptação, reorganização da nossa rotina. E que exige esforço. E que muitas vezes é dolorosa. Mas vai passar. Tudo passa. E nós somos mais fortes do que nós pensamos. Essas mudanças no aspecto físico, emocional, sentimental, né? Que o espírito imortal, ou seja, nós, porque nós somos espírito imortal. Nós precisamos entender, gerenciar, assimilar e seguir em frente. Isso é viver o luto. O luto tem esta função para nos auxiliar a gerenciar, a aceitar, a assimilar e depois seguirmos em frente. Essa é a função do luto. Portanto, se nós estamos vivendo essa dor, vamos chorar tudo o que nós precisamos chorar. Vamos falar quantas vezes for necessário. Num certo período. Porque o luto prolongado, bom, daí ele já está nocivo. É considerado, assim, um tempo razoável, em torno de 6 meses, no máximo 1 ano, até nos reorganizarmos. Mas que a gente avalie isso. Joana de Ângeles, neste livro aqui, O Despertar do Espírito, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece que viver é também uma experiência do morrer, considerando-se a incessante transformação orgânica operada nas células e nos departamentos que conformam o corpo. A morte, meus amigos, é um processo natural que todos nós vamos vivenciar. Ou vivenciamos quando alguém retorna para o plano espiritual antes de nós, e nós vamos vivenciar porque um dia o nosso corpo físico fenece, se desgasta, seja por doença, pelo decorrer dos anos, né, que nós vamos envelhecendo, ou quando há acidentes. Então, vai acontecer com todos nós. Vai acontecer conosco. Ou seja, cada dia nós estamos um pouco mais próximo da morte do nosso corpo físico. Porque as nossas células vão
se degenerando, né? Dia a dia, ano a ano. E não tem nenhum problema nisso. Faz parte do nosso processo evolutivo. E cada vez que nós cuidamos do nosso corpo, preservamos a nossa saúde, nós estamos contribuindo para que a nossa experiência corpórea seja benfazeja e para que nós tenhamos a capacidade de cumprir aquilo que nós nos programamos. Um dia, meus amigos, a nossa ausência corpórea também vai causar essa dor em alguém. Também vai afetar os nossos familiares, os nossos amigos e o meio social onde nós vivemos. Porque é um processo natural. Não é para uns e para outros não. Não. A lei divina é equânime. E a morte nos iguala. A morte nos iguala. Porque é para todos nós, independente da nossa condição social, da nossa etnia, todos nós, um dia, deixaremos o plano corpóreo. Entretanto, é muito importante que todos nós saibamos que nós não estamos sós. A providência divina e a misericórdia divina jamais nos desamparam. E é jamais. Estamos sempre amparados. Mesmo quando nós estamos revoltados, indignados, furiosos e culpamos Deus nosso Pai, a providência divina está nos amparando por compreender a nossa infância espiritual, por compreender a dor que nós estamos vivenciando. O amor que emana do Pai nos fortalece a cada instante e a cada segundo da nossa existência. E essa existência não é em relação ao corpo físico, mas a nós como espíritos imortais. É muito maior a providência divina do que nós imaginamos. Ao longo da nossa imortalidade, jamais estamos desamparados. A providência divina, nosso Espírito protetor, Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, sempre presentes em nossa vida. Mesmo quando a nossa sintonia está com o Bluetooth pareado numa sintonia nefasta. Ou melhor, quando nós nos isolamos, né? Nos báratros dos sentimentos nefastos. Ou, traduzindo, nos abismos, que são abismos, né? Raiva, ódio, ressentimento, são abismos que nós mergulhamos e depois nos sentimos perdidos, porque é difícil sair. Mas não é impossível, basta querer, basta pedir ajuda, porque a providência divina está sempre presente na nossa vida. E isso tem que ficar claro para nós. Daí a importância de nós vivenciarmos o luto com a certeza que nós não estamos desamparados, para que nós possamos ser o exemplo que as dores que nos acometem não nos subjugam. Não vamos ser subjugados pelo sofrimento. Diante da separação momentânea, nós vamos chorar, vamos expurgar a dor. Mas a certeza do reencontro nos reconforta, nos consola. É como receber um abraço afetuoso que nos diz: espera um pouco, é só um até logo. Por que isso? Nós nos reencontramos. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos este corpo de carne. Somos espíritos. Somos centelha divina.
Temos que ter essa consciência. Emmanuel, no livro Fonte Viva, vocês vão notar que eu gosto muito dele, ele já está bem batidinho, porque eu gosto muito de ler. Ele nos esclarece, tá, que entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Dizemos apenas um até logo aos nossos amados. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, nos reencontramos muitas vezes, ora no plano espiritual, ora no plano corpóreo. É isso que Emmanuel está nos dizendo no livro, nessa citação. Este livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora vamos começar um pouquinho a falar da saudade, claro, né? Saudade, segundo o dicionário online de português, tá? É sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Como nós já percebemos, né? E já falamos antes, né? O luto é o início desse gerenciar, né? A saudade. É o início, onde nós começamos então a gerenciar esta nova fase, que inclui a saudade. E saudade dói. Quem já não sentiu esse tipo de saudade que dói? É o período de adaptação, né, esse luto, para qualquer tipo de morte, tá? Seja ela por doença, transcorrer dos anos, como nós já comentamos antes, mortes acidentais e até mesmo o suicídio. Para aqueles que em meio ao desespero tiram a própria vida. Para cada uma dessas situações, desses tipos de morte, nós vivenciamos emoções e sentimentos diferenciados, tá? Não é igual, pela intensidade e também de acordo com as nossas experiências, com as nossas percepções e com a ligação que nós temos com essas pessoas. É diferente. Temos que ser conscientes disso, para que nós possamos gerenciar e entender por que numa situação nós gerenciamos melhor e na outra foi mais complicada. Vamos falar agora de um tipo de separação dolorosa que exige a nossa atenção quando conversamos sobre isso. Muitas famílias, após o suicídio de um familiar, né, ficam destroçadas. Não sabem como agir, como proceder. E muitas vezes também está atrelado, né, a dificuldade que tem de entender o que levou o seu familiar a fazer isso. O quão desesperado estava aquele ente querido para tomar uma atitude tão drástica. Quando ele chega ao ápice do desespero. Porque é desespero. Quando alguém não consegue gerenciar as suas próprias emoções e a sua dor é tão avassaladora que ela fica desesperada. E desconhece que é um espírito imortal. E tem a ilusão de que a morte do corpo físico acaba com tudo. E é uma ilusão. Por que nós estamos falando sobre isso? Para que cada um de nós exercite a compaixão quando fala com os familiares de alguém que se suicidou. Para que não sejamos aqueles que julgam,
que colocam rótulos nas pessoas e que determinam o que é certo e o que é errado. Comentários duros que ferem os familiares e ferem também o nosso irmão que retornou ao plano espiritual. Empatia, meus amigos, empatia. E se fosse o nosso filho? E se fosse o meu pai? E se fosse a minha mãe? E se fosse o meu melhor amigo? Nós estaríamos falando assim? São perguntas que nós precisamos nos fazer, nos colocarmos no lugar do outro, para que sejamos mais brandos, tolerantes, amorosos com a dor alheia, com o luto alheio e com o irmão que retornou ao plano espiritual por vontade própria. Iludido e em meio à dor. Compaixão, empatia e compaixão é o grande convite nestes momentos. Que a nossa saudade esteja focada, nos momentos em que nós sorrimos juntos, em que nos abraçamos, em que caminhamos juntos, em que as reuniões nos deixavam com o coração aquecido. Que esse sentimento nos movam hoje e amanhã. Que nós sejamos instrumento de auxílio através da prece constante, na certeza que Deus, nosso Pai, ampara todos os seus filhos sempre, independente do tipo de morte. Os nossos irmãos que se suicidam têm a ilusão de que a morte acaba com tudo, mas eles recebem auxílio e o amparo que necessitam para se recuperar o tempo que for necessário para cada um, porque cada um é que sabe das suas dores e das suas necessidades. Tenhamos a convicção que a misericórdia e a bondade divina nos amparam sempre. Jamais estamos desamparados, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas que sejamos nós instrumentos de amparo e de auxílio com a prece, com os nossos comentários e com os nossos sentimentos. Quando nós permitimos que a saudade vire esse sofrimento, uma dor intensa que se prolonga por anos em relação aos nossos amados, sinto informar que nós viramos obsessores dos nossos entes queridos. Porque existe um tipo de obsessão que é de encarnado para desencarnado. Quando isso acontece? Quando nós vivemos um luto interminável, por anos e anos, e choramos e nos desesperamos, muitas vezes mantemos tudo no mesmo lugar intocável, e não percebemos que o nosso familiar está vivo, numa outra dimensão, num outro plano, mas vivo. E nos coloquemos agora no lugar dele. Como seria assistir o nosso filho nos pranteando por anos e anos? Como seria assistir o nosso irmão nos pranteando assim, a nossa mãe, o nosso pai? Empatia do mesmo jeito, meus amigos. Compaixão e respeito por aquele que está no plano espiritual para uma nova jornada uma nova etapa, mais uma jornada, porque todos nós recebemos o auxílio e a dádiva de novas jornadas, novas etapas.
O nosso sofrimento afeta o nosso familiar. Por isso, para falar de saudade, se fala de luto. Se fala do esforço que nós precisamos fazer para vivenciá-lo de forma saudável, para expurgar a nossa dor e nos ligarmos pelos bons sentimentos, pelos momentos agradáveis, pelos abraços, pelo sorriso. Sim, a saudade, ela nos marca de forma indelével, marca. Mas é diferente quando ela é salutar. Vem o pensamento, a saudade dói um pouquinho ali, mas ao mesmo tempo, ao lembrar das boas experiências, do amor que nos une, o coração se aquece. E se aquece não só conosco, se aquece também com aquele que através dos pensamentos nós emanamos, né? E ele recebe essas sensações benfazejas. Por isso a importância de vigiar também os nossos pensamentos. Emmanuel, no livro Fronte Viva, nos orienta que precisamos compreendermos as nossas necessidades e as lições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Ou seja, não pensemos apenas na nossa dor, pensemos nos nossos amados, em como podemos mitigar a dor do outro, que ele também passa pelo esse processo de separação. Também precisa das nossas preces, do nosso amor, de um outro jeito, não desesperado, mas na certeza do amparo divino, que faz a diferença na nossa vida quando nós serenamos e elevamos o nosso pensamento, pedindo o apoio, o auxílio, e que o nosso amado seja envolto em muito amor, muita compreensão, muita tolerância, muita amizade, muita bondade. Faz a diferença para quem está no plano espiritual e faz a diferença para nós, né? Que a nossa sintonia eleva. A saudade, meus amigos, vivida de forma saudável, né? Ela traz um sorriso nos lábios. Quem nunca lembrou de um familiar que já retornou ao plano espiritual, lembrou de momentos felizes, de brincadeiras, de sorriso e sorriu também? São os preciosos instantes em que o nosso âmago, ou seja, o nosso íntimo, se enche de amor, né? E nos une. E os sentimentos benfazejos, eles forjam os elos indestrutíveis que vão nos conectar pela nossa imortalidade, que reverbera em nós, no espírito, esses sentimentos e nos conectamos através do pensamento. Ante a dificuldade de lidar com a saudade, recordemos de Jesus de Nazaré, o médico das almas, nosso modelo e guia, cujos ensinamentos ecoam pela eternidade. Por que eles ecoam? Porque são repletos de amor incondicional. E forjou elos conosco que vão nos acompanhar durante a nossa vida como espíritos imortais. Ou seja, ao longo do nosso processo evolutivo. Porque é isso que o amor faz. Forja elos indestrutíveis no espírito imortal, ou seja, em nós. Ao nos ensinar o Pai Nosso, Jesus nos exemplificou o poder da oração, o valor da prece e a sua eficácia. E demonstrou que nós podemos superar os nossos equívocos, nós podemos nos fortalecer e assim seguir adiante.
Joana de Ângeles, também neste livro aqui, O Despertar do Espírito, ela nos esclarece que, nesse sentido, nunca será demais recordar o contributo da oração por favorecer a canalização de energias superiores que vertem da divindade em direção do indivíduo em atitude receptiva. Vertem da divindade em atitude receptiva, ou seja, a nossa prece chega ao nosso Pai e volta nos amparando e nos auxiliando através das bênçãos divinas. Emmanuel também traz no livro Fonte Viva uma outra orientação que é importante para nós reforçarmos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Disciplina, meus amigos, com os nossos pensamentos. Eles vão se desequilibrar? Vão, faz parte da nossa. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda somos imperfeitos. Mas a disciplina vai nos auxiliar a, neste momento, então, elevar o pensamento e pedir ajuda para que nós possamos nos sintonizar. Vamos revestir, o nosso pensamento na graça oriunda do bem, da prática do bem, dos sentimentos benfazejos. Saudade é benéfica quando bem administrada e vivenciada. E todos nós somos capazes de lidar com a saudade, focados no amor que nos une. A vida continua aqui e no plano espiritual. Para aqueles que nos precedem na pátria espiritual, abre-se um novo leque para o espírito imortal, uma nova fase na sua trajetória. Encerro, meus amigos, com uma antiga lenda hindu que conta a história de um homem que servia a um grande senhor. Todos os dias ele tinha por tarefa fazer o abastecimento da água do castelo. E humildemente ele ia no poço com 2 potes de cerâmica que ele colocou cordas, isso é uma lenda antiga, e colocou então um pedaço de vara que assim os pendurava e ia com essas 2 potes encher lá os recipientes de água. E ele ia sempre assim. Só que um desses potes já tinha uma rachadura, então ia vazando pelo meio do caminho. Quando ele chegava lá, onde ele tinha que colocar a água, ele sempre estava com 1 pote e meio, E conta a lenda que o pote estava muito chateado, porque ele não cumpria a tarefa dele, ele não conseguia chegar cheio lá como o outro. E o outro gostava muito de olhar para ele e dizer, viu, faço o meu serviço completo. O que aconteceu? Um dia ele disse pro homem, eu sinto muito, eu não consigo te ajudar como devo. Quem sabe você me troca por outro? E o homem disse, não tem importância, eu gosto do trabalho que você faz. Mas eu não sou adequado, eu não consigo cumprir todas as minhas tarefas. E o homem foi até a estrada e mostrou para ele que, como ele percebeu que o pote estava furado, rachado, ele começou a semear flores naquele lado da estrada em que o pote de cerâmica ficava. Então aquele lado da estrada era florido, belo. E ele disse, eu colho essas flores e coloco na casa do meu Senhor, e o meu Senhor fica muito feliz, porque as flores são lindas, ele sempre diz que vem um sorriso aos seus lábios. A história é para nos dizer que cada um de nós pode fazer a sua parte do seu jeitinho.
Não somos perfeitos ainda, é verdade, mas podemos fazer o nosso melhor a cada dia e vivenciarmos a saudade, vivenciarmos os momentos que nós vivemos com muito amor, com muito respeito em nosso coração. Respeito por nós e pelo nosso próximo, pelo nosso familiar, por aqueles que nós não conhecemos, mas que estão vivenciando essa dor, merecem o nosso respeito e as nossas preces, porque a prece é auxílio benfazejo para todos, sem distinção. Que a paz e o amor de Jesus faça morada em nosso coração através da prática do bem. Uma boa noite a todos, muita paz.